Querido Jesus, lerei agora as páginas da Tua vida, que elas me levem a Te amar cada vez mais e que Tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículos 23 a 28. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. É muito interessante esta questão levantada pelos fariseus da violação do sábado. Como sabemos, o sábado judaico era e é ainda o dia do descanso e várias atividades estavam proibidas. Hoje, para nós cristãos, como sabemos, o dia do descanso é o domingo. Os fariseus, no seu rigorismo na interpretação da lei de Deus, haviam fugido do espírito da lei e a encheram de inúmeras normas e obrigações. Jesus, aproveitando para corrigir este desvio da lei, dirá estas palavras tão interessantes: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. O que é que Jesus está querendo dizer com isto? Podemos interpretar de uma maneira errada essas palavras colocando todo o foco no homem e tirando das suas leis ou dos seus mandamentos, das leis e dos mandamentos de Deus. No caso aqui, a lei do descanso. Assim, as palavras de Cristo ficariam assim: o importante é que o homem seja feliz e não se preocupe tanto com as regras, com os mandamentos. Não é isto que Jesus quis dizer. Ele e os seus mandamentos serão sempre o primeiro, o mais importante. O homem nunca pode colocar-se em primeiro lugar, pois a Deus devemos tudo. Ou seja, é para cumprir a lei do sábado e para nós hoje a lei do domingo. Porém, como diz São Paulo, a letra mata e o espírito vivifica. Os fariseus estavam muito mais do lado da letra do que do espírito da lei. E com isto tornaram a lei uma camisa de força que complicava tudo e a enchiam de regrinhas. Com relação ao descanso, qual é o espírito da lei? O espírito da lei é que, em primeiro lugar, o domingo seja um dia para dedicarmos mais a Deus, indo à missa e não deixando o trabalho tirar o tempo devido a ele. A Igreja diz, inclusive, que se for necessário trabalhar neste dia, não há problema, desde que não atrapalhe a assistência à missa. Diz também que se estivermos doentes, se houver impossibilidade física de locomoção e outros motivos graves, cessa a obrigação de assisti-la. Onde podemos saber melhor qual é o espírito da lei? No Catecismo da Igreja Católica. Gostaria de aproveitar para contar um pouquinho a história do catecismo. A busca por uma formação sólida e madura
dos fiéis sempre fez parte dos esforços da Igreja desde o início. Já nas primeiras décadas, os cristãos precisaram oferecer respostas ao judaísmo e ao paganismo. Como se não bastasse, precisou ainda empreender um dedicado esforço intelectual em oferecer respostas às várias correntes filosóficas do mundo grego que tanto influenciaram e ainda influenciam o nosso pensamento. E aí então vai surgir o primeiro catecismo da Igreja em 1566. No século XVI já havia muitos livros escritos pelos conhecedores da doutrina e da fé cristã. Porém, nestas edições faltava certa unidade no conjunto. Não havia terminologias e linguagens próprias e por isso as diversas publicações poderão vir a comprometer a exatidão na exposição da doutrina e dos ensinamentos. Tendo em vista essa preocupação, o Papa Paulo III convocou o Concílio de Trento, que pretendia esclarecer determinados assuntos da fé católica e da Igreja. Realizado na cidade de Trento, na Itália, entre os anos 1545 a 1563, ele marcou o início de uma tentativa de colocar por escrito toda a doutrina católica. O texto viria a ser chamado de Catecismo. O Catecismo do Concílio de Trento, vulgarmente chamado de Catecismo Romano, foi promulgado pelo Papa São Pio V em 1566. O Catecismo Romano foi o catecismo oficial de toda a Igreja desde a sua promulgação em 1566 até a publicação do Catecismo da Igreja Católica em 1912. Então agora 1912, Catecismo de São Pio X ou Catecismo da Doutrina Cristã. Esse catecismo escrito pelo Papa São Pio X em 1912 tinha a função de resumir o catecismo romano. Foi um importante meio de popularizar o magistério da Igreja Católica e de tornar os católicos mais formados acerca da própria fé. Ele é chamado oficialmente de Catecismo da Doutrina Cristã, mas ficou conhecido como Catecismo de São Pio X, devido ao seu ilustre autor. Pequeno e simples, o Catecismo de São Pio X continua ainda válido, como o cardeal Joseph Ratzinger, que mais tarde viria a ser se tornar o Papa Bento XVI, disse em 2003, a fé como tal é sempre idêntica, portanto o Catecismo de São Pio X conserva sempre o seu valor. O que pode mudar é a maneira de transmitir os conteúdos da fé. E aí então passamos para o último catecismo que foi publicado pela Igreja, a última versão em 1992, conhecido também como edição típica vaticana. Em 1985, o Papa João Paulo II convocou uma assembleia especial do Sínodo dos Bispos para tratar na vida da Igreja sobre os frutos do Concílio Vaticano II, que foi concluído em 1965. Na ocasião, muitos bispos manifestaram o desejo da promulgação de um novo catecismo. Em 1986, iniciou-se este trabalho. Em dezembro de 1992, foi apresentado oficialmente à Igreja e ao mundo. Esse catecismo, disse João Paulo II, na Constituição Apostólica Fidei Depositum, é um instrumento para a obra de renovação de toda a Igreja. Como disse o cardeal Joseph Ratzinger, ao falar do catecismo anterior, que era o catecismo de São Pio X, a fé continua sendo idêntica. Se se viu a necessidade de se publicar uma nova versão do catecismo, é só porque viu-se a necessidade de expressar as mesmas verdades de fé
porém adaptadas à linguagem e cultura da nossa época. Que lição nós podemos tirar do Evangelho de hoje? Que busquemos no Catecismo da Igreja Católica uma fonte segura da nossa doutrina, principalmente pensando na crise da Igreja e em tantos sacerdotes, infelizmente, que acabam ensinando verdades contrárias à fé católica. Os que quiserem podem fazer o meu curso de doutrina católica que está no meu canal YouTube. O link segue no final do texto da homilia. Os cursos do Padre Paulo Ricardo também são uma fonte segura, além de muitos outros cursos de outros padres muito bons. Agora vos dou a bênção para este dia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.